Alguma vez você já parou pra pensar, tipo assim, onde vai parar cada centavo que a gente doa? Pra tantas organizações por aí. Pois é. E é isso que a gente vai mergulhar fundo hoje. Uma história que tá dando o que falar, a gente tá falando de umas acusações bem pesadas contra a CCB. A Congregação Cristã no Brasil. Exatamente. Quem tá levantando essas acusações é o Josafá Agra, do canal que, aliás, já tem feito várias críticas à instituição. Né? Sim, a gente teve acesso aos áudios dele, né, com as denúncias, e o nosso objetivo hoje é entender direitinho o que ele tá falando. Quais são as provas, as evidências que ele apresenta e tentar te dar um panorama geral da situação. Isso. Um panorama claro e objetivo, porque a coisa, pelo jeito, é complicada. Então vamos por partes, né? A principal acusação que o Agra faz é que a CCB, ela estaria usando o dinheiro das coletas, né? Que os fiéis fazem para pagar processos, custos de processos, na verdade. Custos de processos judiciais. Judiciais, isso. Só que não é qualquer processo, né? É processo particular de um ancião da CCB. Do São Salvador Bueno. Salvador Bueno. E aí ele levanta algumas questões que, pô, a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem que ver se isso é uma prática, né? Que se estende ou se foi só um caso isolado. E será que a CCB também não está por trás de algumas ações judiciais contra o próprio Agra? Porque ele questiona isso. Questiona. Né? Então a gente tem que, ficar de olho, né? Porque se for verdade isso, a gente tem que saber, né? Claro, investigar a fundo. Investigar a fundo. E pelo que a gente ouviu nos áudios, o Agra não está falando por falar, não. Não. Ele diz ter documentos, né? Documentos que comprovam. Que comprovam. Que a CCB pagou as custas de um processo do Salvador Bueno. Que era um processo pessoal. Totalmente pessoal. Sem nada a ver com a CCB. Nada a ver com a CCTB. Tipo, usando o caixa da empresa para pagar uma dívida sua, né? Problema pessoal. Problema pessoal. E o Agra, ele vai lá e pergunta diretamente pro Salvador Bueno. Né? Ele questiona. Você tirou o dinheiro do seu bolso? Ou foi a CCB que pagou? Direto e reto. Direto e reto. Né? Sem rodeios. Sem rodeios. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Porque o Agra diz que a CCB tá em, desespero total com essa história, tentando derrubar os vídeos dele. Ele fala que eles estão fazendo de tudo. De tudo. Pra tirar os vídeos do ar. Inclusive, ele falou que um vídeo, acho que anterior a esse, foi removido. Foi. Ele teve que republicar. Ele teve que postar de novo. E aí ele fala que estão fazendo isso pra ninguém saber como é que o dinheiro tá sendo usado, né? Pra evitar que essa informação chegue nas pessoas. E ele entra em detalhes sobre essa questão judicial, né? Que o Salvador Bueno teria tentado processá-lo. Individualmente. Só que aí tem uma reviravolta. O juiz não aceitou. O juiz, pelo que o Agra conta, né? O juiz negou o processo. Porque ele viu que, na verdade, o Bueno estava defendendo a CCB. E aí ele falou, olha, se você está defendendo a CCB, então quem tem que entrar com o processo é a CCB. E não você como pessoa física. E aí é que a acusação do Agra ganha mais força, né? Porque mesmo o juiz tendo negado o processo, porque era particular. Quem pagou as custas? A CCB? A CCB. Mais uma vez. E ele bate bastante nessa tecla. Ele fala, eu tenho a prova. Ele mostra o documento. Mostra várias vezes. Fala, quem quiser ver de novo, eu mostro. Mostra. Ele quer deixar bem claro que ele tem como provar isso. E ele usa uma analogia, né? Que eu achei bem interessante, bem fácil da gente entender. Ele compara com um torcedor do Corinthians. Que usa o dinheiro do clube para pagar uma multa de trânsito. Dele? Pessoal. Que é mais ou menos a mesma coisa, né? É para as pessoas entenderem a gravidade da situação. É como se você estivesse usando o dinheiro, sei lá, do seu condomínio. Para pagar uma conta sua. Exatamente. Entendeu? E aí faz um apelo, né? Faz um apelo pro Ministério Público. Para o Ministério Público para investigar. Investigar essa situação. Investigando. Ver se isso realmente aconteceu. E ele não fala só do documento, né? Ele explica o documento. Ele explica. Detalhadamente. Ele fala do DARI, que é o documento de arrecadação judicial. Isso, que é tipo um boleto, né? Um boleto que a gente usa para pagar taxas judiciais. Isso. E ele mostra o número de controle desse documento. E ele fala que vai mostrar o documento na tela, né? Mas ele toma cuidado para não mostrar as informações pessoais, né? Para não ter problema de novo. Para não derrubarem. Derrubarem o vídeo de novo. E ele disponibiliza um link. Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo pro Google Drive. Pro pessoal baixar o documento completo. Ele mostra um pouco, mas quem quiser ver tudo, baixa lá. E aí ele dá os detalhes, né? Os detalhes. Que ele achou lá no DARI.
Número de controle, o valor que foi pago. O valor que foi R$1.122,76. E o mais importante, né? O nome de quem pagou. É a entidade pagadora, né? Que tá lá no recibo. Congregação Cristã no Brasil. Com CNPJ e tudo. Tudo certinho. Certinho. E pra confirmar, né? Ele mostra que o número do DARI que ele falou... Lá no começo. Lá no começo. É o mesmo número que lá no recibo. No recibo da CCB? Da CCB. Pra não ter dúvida. Pra não ter dúvida. E aí ele levanta umas questões, né? Depois de mostrar tudo isso. Se a CCB também não tá pagando outros advogados. Se eles estão usando esse dinheiro para pagar advogados em outros processos. E outros processos. De outros anciãos. De outros anciãos. Aí a gente quer se perguntar. Será que esse dinheiro que a gente doa, que era pra obra de Deus, para ajudar os necessitados, tá sendo usado para pagar advogado? Problema pessoal dos anciãos. Será que a gente tá sendo enganado? Uma pergunta importante. Né? E ele não para por aí, né? Não, ele vai além. Ele vai entrar na justiça. Contra o Google. Contra o Google Brasil. Google Brasil. Por causa da remoção dos vídeos. Ele fala que usaram denúncias falsas, né? De bullying. Assédio. Partilhar o vídeo do ar. E ele tá indignado porque nem deram a chance dele se defender. Não pode contestar. E ele fala... Eu vou continuar postando em outras plataformas. Ele não vai se calar. Vai se calar. E ele exige que a CCB se manifeste. Principalmente o Salvador Bueno. Que dê uma satisfação. Que expliquem essa história. Expliquem essa história direitinho. E pra finalizar, ele fala que recebeu os prints, né? Os prints. Os cartões corporativos da CCB. Mas ele não vai divulgar agora, né? Não, ele guarda essa carta na manga. Mas ele dá a entender que tem mais coisa por vir. Então, pra gente resumir, né? Resumindo. O Agra acusa a CCB de usar dinheiro das coletas. Pra pagar um processo. Particular. Do seu Salvador Bueno. E aí ficam as perguntas, né? Muitas perguntas. Será que isso foi só um caso isolado? Ou será que isso acontece sempre? E se for verdade, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? O Agra quer que o Salvador Bueno explique. E a CCB também? A CCB também. E ele vai entrar na justiça contra o Google. E quer que o Ministério Público investigue tudo. E aí, o que você acha? Fica a pergunta pra você que tá ouvindo. O que a gente pode fazer para ter mais transparência, né? Essas organizações que a gente doa. Que a gente contribui. Né? Dá uma olhada lá no vídeo do Agra. Ele deixou o link para você baixar os documentos. Dá uma olhada, tira suas próprias conclusões. Forma a sua opinião. Porque a gente precisa se informar, né? A saber onde o nosso dinheiro tá indo. Exatamente. É isso aí.